E a partir deste momento, ao vivo também no YouTube, bem-vindo, bem-vinda. Você que consome os materiais que ora produzimos diuturnamente, nós agradecemos a Deus pela sua vida, a você que compartilha, a você que interage. De alguma maneira, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela entrega para mais pessoas. Deus abençoe a você que acompanha nesta manhã, aqui na cidade de Itaituba, 102.7 FM, a Rádio Clube, e os estúdios hoje com essa temperatura amena, temperatura suave. A cidade amanheceu debaixo daquela garoa de São Paulo, muito top, muita bênção de Deus, a gente já agradeceu em oração. Daqui a pouco o irmão J. Lopes vai agradecer novamente na hora da oração da fé. E os pedidos de oração, vamos juntos formar essa corrente do amor, essa corrente da fé. Se dois concordam na terra, é concordado no céu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que diz 2 Crônicas 7,14. A palavra sendo descortinada, sendo pregada, sendo aplicada, sendo impetrada a bênção de Deus por sobre as nossas vidas. Então, meu diretor, por favor, solte a vinheta e vamos juntos para o quadro tão especial que tem tocado o coração de tanta gente, do momento da reflexão do dia. Reflexão do dia. Reflexão do dia, já o quarto vídeo falando sobre distração, falta de atenção. Cochilou, se cochilar o cachimbo cai. Se distrair, passa direto na curva e acontecem os acidentes de trânsito. Se tiver uma distração quanto à manutenção do veículo, as lonas de freio, o veículo roda sem óleo, vai bater o motor. Qualquer distração, o professor, que é o pedagogo formado, se ele não se reciclar, se ele se distrair, o tempo passa e o seu ensino fica retrógrado. De igual modo, o sacerdote, o pastor, o líder espiritual, se ele não comer a palavra, se ele não for para o jejum, para a oração, se ele se distrair, a teologia dele fica vencida. Ele se torna alguém ranzinza, alguém chato, alguém xiita. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas assim, que não se atualizam, que não são afáveis, que não são pessoas que produzem sombra, que produzem frutos, porque a distração levou a pessoa a ficar morto ou meio morto. Você entra em uma empresa que está operando em modos de atualização. A empresa é uma empresa criativa, inteligente. Você vê colaboradores dispostos, educados. Você sente aquela empatia, aquele calor humano. É coisa boa por demais aquela igreja que os obreiros são afáveis, as mulheres, as crianças. É aquele clima harmônico, é aquela palavra doce, embora que seja doutrina, embora que a palavra esteja cortando na alta, mas a gente sente o clima de amor. Em contrapartida, você chega em certos lugares que você fica pedindo a Deus para o culto terminar logo, porque alguém se distraiu e nem pintou a igreja. Já tem 10 anos aquela tinta velha, desbotada, aquele bebedor velho que você imagina que lá dentro está cheio de lodo porque não foi dada a manutenção. Aquele som que tem que enrolar 2, 3 vezes o cabo aqui na mão e ainda coloca a culpa no diabo, né? Porque não deu manutenção no som. Distração. Todas as áreas da vida existem os distraídos, os desatentos. E a gente vai para a Bíblia e tome-lhe exemplos. E hoje nós estamos diante de 2 Timóteo, capítulo 1, logo no início da missiva, a preocupação de Paulo com o seu filho Timóteo.
E hoje o Espírito Santo, preocupado com a minha e com a sua vida, força de expressão, não é que ele se preocupa, é que ele inverte nas nossas vidas. E o empreendimento da semana, aqui na Reflexão do Dia, o quadro do programa Vida com Deus, especificamente aqui no canal do YouTube, através dessa rede social, a fim de fazer você vencer a distração. Por exemplo, a pessoa se distrai e ela passa um ano sem praticar uma atividade física, sem praticar um alongamento, sem fazer qualquer tipo de terapia para os seus músculos, para os seus nervos. A pessoa se distrai e ela passa um tempo sem cuidar da sua alimentação. Olha, os especialistas da saúde dizem que tem que tomar em média 2 litros de água por dia. Alguém distraído toma só um copo, ou nem isso. Um dia frio como esse, você só toma água se você for disciplinado. E aí a distração faz alguém ter problemas nos rins, problemas dos mais diversos. E isso vale para todas as áreas. E aqui eu volto para o sentido espiritual. Paulo, ensinando Timóteo, capítulo 1, 2 versículos para o nosso elevo e crescimento espiritual. Versículo de número 6 diz: E por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Havia uma liderança empreendida entre Paulo e Timóteo. Havia um vínculo, havia uma harmonia, havia um passo dado. E agora, como recapitulando a aula, recapitulando o ensino, recapitulando o apóstolo Paulo como um bom professor, um bom pedagogo, tocando naquela tecla, porque professor gosta de tocar na tecla, repete de novo. E se você não sentir o feedback da turma, se você não sentir que a igreja recebeu o seu ensino, você, como pastor, aí a gente vai lá e repete, pontua, chancela, carimba de novo e toca no assunto de novo. E a gente até diz assim: gente, sim, eu não quero ser chato, mas eu quero só lembrar os irmãos. E aí você toma pressão de novo e toma impulso e você equaliza algo que não está ainda da maneira com que deve ser. Mas Paulo lembra Timóteo: olha, despertes o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Em outras palavras, eu estou aqui parafraseando, era como se Paulo chegasse para Timóteo e dissesse assim: não se distraia, descubra e desperte e lembre o dom de Deus que há em ti. E eu venho aqui no dia de hoje, debaixo do sangue de Jesus, a dizer para você: não se distraia, se desperte, acorde. Existe um dom de Deus na tua vida. Tem gente que tem o dom de compartilhar, o dom de dividir as coisas, o dom de contribuir. O camarada não canta, não prega, não toca, não faz nada. Desse ponto de vista, ele não é alguém que está visivelmente atuando na obra, mas ele é dos bastidores, ele é aquele que está de trás das cortinas. Existe aquele que tem o ministério da oração. Ele leva a sério o ministério da oração pela família, pela igreja, pela nação, pelo sacerdócio, e ele ora, ele intercede, mas por uma distração o inimigo lança uma frieza espiritual, uma fase de preguiça espiritual, um sono exacerbado, excessivo. Todos nós já passamos por uma fase dessa, e você se distrai, irmão, e fica uma semana sem orar, fica 24 horas sem interceder por alguém, falta nas reuniões de ensino, de oração da sua igreja, do seu grupo de amigos, e aí você fica relapso, mas não é um pecado, não é porque o seu coração é mau, foi só uma distração, foi só ali um distúrbio momentâneo. E eu estou aqui debaixo do sangue de Jesus para tocar o sobrenatural de Deus na sua vida, para fazer você se despertar de fato para o mundo espiritual. Olha os acontecimentos, olham as evidências. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e já se fala na Terceira Guerra Mundial. Olha a guerra da Ucrânia com a Rússia. Olha agora a guerra o ataque desde outubro de 2022, 23, melhor dizendo, o ataque do Hamas, aquele grupo, ao Estado de Israel. Olha que distúrbio, olha que convulsão social. Já se foram quase 5.000 vidas, já morreram 3 brasileiros. E aí tem gente ainda distraído. Ei, irmãos, os dias são maus. É lícito que tudo isso aconteça e ainda não é o fim. São apenas o princípio das dores. Mas debaixo do sangue de Jesus,
Nós estamos aqui comissionados pelo céu, enviados pelo Espírito Santo, a dizer, a declarar-lhes: desperte o dom de Deus que há em ti, ainda dá tempo. Busque o renovo espiritual, busque uma aliança com Deus, execute um projeto espiritual ainda essa semana, ainda antes que o 2023 apaguem-se as luzes. E o versículo de número 2 da ministração de hoje, que é o versículo 7, são apenas 2 versículos, 2 Timóteo 1, 6 e 7, o 7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia, eu parafrasei. Deus não nos deu espírito de gente mole. Deus não nos deu o espírito daqueles que desistem. Nós não somos dos que desistem. Nós somos servos e servas de Deus. A autenticidade dessa servidão se dá pela obediência. De forma legítima, nós somos guiados pela palavra. Não é a opinião de alguém, não é algo específico do homem, não, é de Deus para conosco. É algo que o Senhor jorrou dentro dos nossos corações. E aí nós estamos aqui simplesmente sendo honestos, a inspiração que o Senhor nos dá para fazer a gente vencer a distração, vencer esse desequilíbrio. Pessoa desatenta, você tem foco, tem uma chamada, tem um fogo que queima dentro de você, mas você está distraído. É simplesmente isso. Você é uma boa serva de Deus, você é uma boa esposa, você só está distraída. Dedique-se mais ao seu esposo, dedique-se mais à sua vida íntima, dedique-se mais aos seus filhos. Seja uma mãe amiga dos filhos, seja um pai amigo dos filhos, seja um filho amigo dos pais, seja um obreiro amigo do seu líder. É só vencer a distração e dizer: meu pastor, me ajude. E se errar, diga: meu pastor, me perdoe. É só você vencer a distração, seu pastor. Você é pastor e pastor também erra, pastor também se equivoca, pastor também comete delitos, sem dúvida. Mas é só reconhecer e dizer: meus irmãos, eu estou aqui, eu sou servo de vocês, eu estou aqui para servi-los, eu estou aqui para visitá-los, eu estou aqui para pastoreá-los. E aí você vence a distração, muda de fase e segue para a próxima estação, de cabeças erguidas, com o coração focado em Deus, com a mente firmada na rocha que é Cristo, e assim o nome do Senhor é glorificado. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. E que nessa manhã, assim como Paulo ensina a Timóteo a despertar o dom, a não ter o espírito de medo, de covardia, de moleza, de fraqueza, de apatia espiritual. Se te mostrares frouxo, fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, contracenando os textos, citando aqui Provérbios. E vencendo a distração, você será alguém movido por um sentimento novo, um sentimento de inspiração dado ao Espírito Santo, dado por Ele aqui para que nós venhamos fazer a diferença na terra. Bendito seja o nome de Jesus. Deus abençoe, beijo no seu coração, segue no flow, com Deus eu vou e um forte abraço, Deus abençoe.